preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus, mais que a vida. Eu preciso de ti, mais que o ar. Eu preciso de ti, mais que as riquezas. Eu preciso de ti, meu Deus, de ti. Preciso mais que tudo nessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável és. Sou todo teu, sou todo teu. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder estar com você nesse dia. Nós estamos iniciando esse quadro novo no podcast de Tunas do Paraná, que tem por nome Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade do tempo da Quaresma. Certamente a gente já ouviu, desde quando a gente era criança, que a Quaresma é um tempo muito importante, é um tempo de voltar o nosso coração a Deus. Nosso objetivo hoje é aprofundar um pouco mais sobre isso, para que possamos, de fato, fazer uma experiência. Então, o tempo da Quaresma está para muito mais além de ser um tempo de tristeza. Não é um tempo de tristeza, não é um tempo da gente fazer sacrifícios somente, porque nós poderíamos nos perguntar: por que fazemos jejum? Por que deixamos de fazer algum tipo de festa? Por que nós temos que fazer caridade? Será que é porque a igreja mandou fazer isso? O padre está falando? Qual o sentido mais profundo de tudo isso, meu irmão e minha irmã? Então, é uma alegria poder aprofundar esse tempo litúrgico da nossa vida de fé, da nossa igreja, que nos faz, então, um convite. O tempo da Quaresma é um tempo, sobretudo, de fazermos uma experiência de conformar a nossa vida à vida do próprio Cristo. Foi Ele que, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, conforme o Evangelho de Marcos nos diz, Ele foi conduzido ao deserto, ficou 40 dias, 40 noites, onde Ele viveu em profunda oração, jejum, e Ele foi tentado pelo demônio. É isso que nos diz a palavra de Deus. Foi tentado, meu irmão, minha irmã. Jesus, antes de iniciar a sua missão, logo após o batismo, como nos diz o Evangelho de Marcos, Ele foi para o deserto. A igreja, então, nesse tempo da Quaresma, acompanha Jesus, que Ele nos antecipou a salvação, mas Ele nos mostra um caminho também. Então é muito importante, nesse tempo, resgatarmos aquilo que é mais profundo deste tempo. É um tempo, sim, de oração, um convite a fazer a nossa experiência de aprofundar-se com Deus. O que é a oração, senão uma oração que nos leva a fazer a vontade de Deus? A caridade que nos faz então vencer o maior inimigo que talvez nós tenhamos, que é o egoísmo, que nos faz nos fechar em nós mesmos. E a Quaresma também é esse tempo marcado pelo jejum, mas tudo isso deve nos fazer a conformar a nossa vida. E o que quer dizer isso? Tomar a mesma forma de Cristo, Ele que nos salvou pelo mistério da paixão, da morte, da cruz e da ressurreição. É olhando para Ele que nós entramos nesse tempo, irmão e irmã, porque nós queremos também, depois com Ele, passar. Esse é o sentido da palavra Páscoa, passagem. Nós também queremos depois ressuscitar com Cristo para uma vida nova. A Quaresma, ela é marcada então por ser um tempo
de 40 dias, vem do latim a palavra quadragésimos. Então, no tempo da quaresma, a igreja vive em intensa oração, preparação, 40 dias, a partir então da quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da quaresma. Os cristãos, nesse dia da quarta-feira, já são convidados a ir à Santa Missa, receber o sinal das cinzas, que nos fazem então reconhecer a nossa condição humana, mas marcada pela fragilidade. Então assim nós entramos na quarta-feira de cinza, nesse tempo tão propício à oração, à conversão. Depois nós vamos ter alguns tempos fortes também que marcam a quaresma para nós, que é então a semana, o domingo de Ramos, marcando então a abertura da Semana Santa. Esse dia a igreja também vive com intensa espiritualidade, esse convite também a seguir Jesus, que foi então até o madeiro da cruz. Isso para nós é motivo de sentir-se muito amada por Deus. Olhando para a cruz de Jesus, irmão e irmã, nenhum de nós pode nos sentir sozinhos, nenhum de nós pode dizer que não é amado, porque Deus na cruz nos amou de uma forma sobrenatural, de uma forma sobre-humana. Depois, entrando na Semana Santa, nós vamos ter o Tríduo Pascal, que é esse tempo tão profundo, abrindo ali então com a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, quer dizer, aquilo que Jesus fez lá na cruz, foi simbolizado, antecipado naquela ceia derradeira, onde ele tomou o pão, tomou o vinho. Sexta-feira, então o dia de celebrar a paixão do Senhor, adoração da cruz. Sexta-feira é um dia que a igreja convida todos os cristãos a aí sim fazer um jejum. É um jejum obrigatório, viu? Para quem o pode fazer. Esse jejum nos ajuda então a acompanhar Jesus também a esse momento tão profundo de entrega que Ele faz por Deus a cada um de nós. No Sábado Santo também permaneçamos em jejum, aguardando a Vigília Pascal. Aí no sábado à noite, na Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias, aí nós somos convidados a celebrar com toda a igreja o mistério da Páscoa do Senhor, a ressurreição de Cristo. Entramos então na Vigília Pascal, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, celebramos com solenidade. Assim, meus irmãos, nós vamos nos preparando para entrar nesse tempo de profunda oração, comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, depois da gente poder apresentar um pouquinho sobre esses 40 dias da quaresma, que para nós como igreja simbolizam os 40 dias que Jesus também enfrentou o mal, enfrentou as tentações com jejum e oração. É um chamado então a cada um de nós também. Nós nesse tempo da quaresma somos chamados também a enfrentar os nossos inimigos, que muitas vezes estão dentro de nós mesmos. Esse jejum, essa oração, a caridade que nós fazemos ao outro, vai nos ajudando então a conformar o nosso coração a Cristo, Jesus o nosso Senhor. Conformar então nos leva a fazer aquela mesma experiência que o apóstolo Paulo, ele já falava então na carta aos Filipenses, é tornar o nosso coração semelhante ao de Cristo. Se pudéssemos nos perguntar, mas qual o sentido espiritual da quaresma, nós poderíamos, com a tradição da igreja, encontrar tantas respostas. Mas eu quis aprofundar isso com você, irmão e irmã, conformar o nosso coração ao coração de Cristo. O cristão é chamado no tempo da quaresma a fazer essa experiência de morrer para o homem velho. Quer dizer, morrer para uma forma antiga que nós temos de pensar, um jeito de ser. Quaresma, então, esse tempo propício a olhar para dentro de nós, para olhar para o nosso coração. O apóstolo Paulo nos faz compreender muito bem isso quando ele vai nos dizer que nós precisamos fazer uma experiência com esse Deus vivo, Deus verdadeiro. São Paulo, ele chegava a afirmar: a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé,
crendo no Filho de Deus que por mim se entregou. Assim ele afirma em Gálatas 2, o amor de Cristo fez com que Paulo sentisse um amor de forma especial. Cristo morreu por mim. Assim, meu irmão e minha irmã, nós olhamos a cruz como essa passagem de uma vida antiga para uma vida nova. Quantas coisas que nós podemos então pensar a partir disso? Como que nós podemos viver melhor esse tempo de preparação? O que na minha vida eu preciso morrer para surgir uma pessoa nova? A palavra conversão, ela quer dizer mudança de mentalidade. Uma palavra do grego muito bonita chamada metanoia. Como nós podemos então, a partir desse tempo da quaresma, deixar para trás também coisas que já não pertencem mais a um discípulo de Cristo, uma forma de viver, de se relacionar com as pessoas, com Deus, que precisa renascer para uma viva experiência nova com o Senhor? A palavra de Deus é a força, o alimento espiritual do cristão, sobretudo no tempo da quaresma. Jesus ele enfrentou o demônio, o inimigo, com a palavra de Deus. A cada tentação que o inimigo apresentava a Jesus combatia ele com a força da palavra. Por isso, meu irmão, eu quero apenas aqui introduzir um texto de São Paulo, a carta aos Filipenses, onde ele vai dizer algo muito profundo sobre essa conformação do nosso coração. Ele vai nos dizer em Filipenses 2: tende em vós mesmos o sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tornando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecendo-se em seu aspecto como um homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vai nos ajudar a compreender um pouco mais o que quer dizer para nós tomar o mesmo sentimento de Jesus. Esse texto vem nos falar que Jesus, ele se esvaziou, sendo Deus na sua condição divina, ele se rebaixou para poder se aproximar de cada um de nós. Jesus, então, ele nos mostra que o caminho que nos aproxima a Deus é esse caminho de esvaziamento de nós mesmos. É o caminho da humildade, o caminho que nos faz então se aproximar da misericórdia de Deus. Tomar os sentimentos de Cristo no nosso dia a dia. Como nós podemos pensar isso? Para Jesus nos salvar, ele se moveu de compaixão por cada um de nós. Olhou a nossa condição humana fragilizada pelo pecado e ele se aproximou para nos resgatar para uma vida nova. Meu irmão e minha irmã, qual o nosso sentimento quando nós olhamos para a cruz do Senhor? Tem uma santa da igreja, Santa Gemma Galgani, e ela tem uma expressão muito bonita. Ela nos diz assim: quando olho para a cruz do Senhor, sou capaz de sentir compaixão. Quando olho para Jesus sofrendo lá na cruz, tenho vontade de sofrer junto com Ele, de ajudar. Não é que nós temos desejo de sofrer, mas o que move no nosso coração olhar um Deus que se crucificou por cada um de nós? Meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para alguém que está sofrendo, seja de forma física, espiritual, material, o que isso move em nós? Tempo de quaresma, tempo de pensar na compaixão. Tomar os sentimentos de Cristo, meu irmão, nos torna então livre do nosso próprio egoísmo. Agora sim faz sentido, depois da gente pensar na cruz do Senhor, que Ele se moveu de compaixão para nos salvar, nós podemos começar a pensar nessa espiritualidade que nasce da compaixão. Como eu me posiciono quando vejo alguém sofrer? Será que eu viro as costas? É apenas ele nasceu para sofrer, é assim mesmo? Agora a gente vai entendendo o sentido dessas três ferramentas que a espiritualidade da quaresma nos convida, que é a oração, o jejum e a caridade. A oração verdadeira mesmo do cristão
ela nos leva a duas coisas, com toda certeza, meu irmão, minha irmã, a fazer a vontade de Deus. Será que a nossa oração nos faz fechar em nós mesmos? Será que eu peço só as coisas que eu quero alcançar de Deus? Olha só, Quaresma então, tempo de pensar que a oração nos deve fazer a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus na minha vida? Será que a vontade de Deus nos leva a se conformar com Jesus que sofre? Jesus também fez uma oração lá na cruz. Em algum momento ele pediu: Senhor, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas depois ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Toda oração verdadeira deve nos levar a esse momento. Qual a vontade de Deus na minha vida? Depois, o jejum. O jejum, então, quando nós pensamos em compaixão, nós, num primeiro momento, é um exercício espiritual. Mas será que o jejum também nos faz pensar naqueles irmãos que às vezes estão sem comer, mas não é porque eles fizeram uma opção espiritual? Nós podemos fazer jejum de tantas formas. Tem gente que está sem comer porque não tem comida mesmo, não tem alimento. O jejum verdadeiro nos faz pensar então naqueles que fazem um jejum involuntário, porque realmente não tem o que comer. Aí depois, essa terceira obra de caridade, de misericórdia, a caridade, jejum, oração e caridade, são ferramentas do tempo da Quaresma. Se me faz pensar naquele que sofre, e às vezes eu tenho mais do que eu preciso na minha casa. Às vezes a gente desperdiça tanta coisa, né? E tem gente que não tem. Então, meu irmão, minha irmã, a caridade sim, por amor a Jesus Cristo. Nós podemos fazer jejum por tantos motivos, não é verdade? A gente vê na internet hoje jejum intermitente. Alguém pode fazer um jejum pensando apenas em crescer assim esteticamente, mas o jejum para nós cristãos é um exercício espiritual. Nos faz se abster de coisas que nós gostamos. Jejum, padre, alguém me pergunta, jejum só de comida? Olha, irmão e irmã, convido você a pensar na sua própria caminhada. Pense nas coisas que você é mais apegado. Talvez, por que não podemos pensar um jejum de rede social? Por que não podemos pensar um jejum da língua? Às vezes, né, uma curiosidade, vontade de falar as coisas que a gente ouve. Já pensou? Jejum da língua, de silenciar. Existem tantas formas de fazer jejum, mas o objetivo principalmente é nos fazer então desapegar dos afetos desordenados que nós temos. A caridade, existem tantas ONGs que fazem caridade. Eu não critico isso, eu acho maravilhoso, porque toda caridade nos faz olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus. Mas qual o objetivo da nossa caridade? Nós não fazemos caridades como ONG ou com os partidos políticos, que é muito bem-vindo também, mas nós fazemos caridade por amor a Jesus Cristo. Ele é o sentido da nossa caridade. Dei-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É caridade na nossa vida. Você que vive em família, você que é mãe, você que é esposo, que é esposa, caridade às vezes com quem mora dentro da nossa casa. Às vezes é tão fácil a gente ser gentil, educado com as pessoas que estão na rua, aonde a gente trabalha, mas dentro da nossa casa, não é? Quantas vezes é um exercício de caridade, ter paciência com o jeito do outro, com o tempo do outro. Às vezes a gente é muito rápido para dar respostas. Pense sobre isso. Caridade também é ter paciência com quem não tem paciência com a gente. E por que eu vou fazer isso? Por amor a Jesus Cristo. Ele nos mostra o caminho, meu irmão e minha irmã. E por último, jejum, caridade, esmola, tudo isso vai nos ajudar a se desapegar de nós mesmos e pensar no irmão, pensar na irmã. Meu irmão, minha irmã, depois de pensarmos então sobre essas 3 virtudes ascéticas, jejum, esmola, oração, nós então vamos percebendo que nós morremos para algumas coisas, para que Cristo cresça em nós. Esse é o sentido, então,
espiritual também de pensar nesse tempo, porque Jesus nos libertou do maior medo de todos, que é o medo da morte. Jesus passou por esse caminho, Ele nos deixou este exemplo. Nós queremos acompanhar Jesus nesses 40 dias. Agora, eu quero rezar por você. Já que falamos sobre a vida de oração, quando oramos, com quem nós estamos falando? Com Deus Pai. Vamos pensar na nossa relação com Deus Pai. Como está essa nossa vida de oração? Precisamos tirar algum tempinho do nosso dia para falar com Ele. A nossa relação conosco mesmo, o jejum. Olha só, às vezes nós somos apegados demais a tantas coisas. Esse jejum vai nos ajudar a nos libertar também de apegos que nós temos. A caridade, a nossa relação com o outro. Com quem que você precisa mais exercer caridade? Pense um pouquinho. Será que é com você mesmo? Às vezes nós precisamos de paciência, caridade conosco mesmo, mas às vezes tem gente muito pertinho de nós que precisa dessa caridade, que é um amor desinteressado pelo outro, um amor que vem de Deus. Agora, gostaria de rezar junto com você. Onde você está agora, convido você também a pensar sobre a sua caminhada. Às vezes, nós ficamos buscando as coisas deste mundo. Ouvimos um discurso que nos diz: temos que fazer tudo no hoje. Temos que buscar a felicidade no hoje, no agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Isso é verdade, mas cuidado. Depende do que nós vamos fazer hoje, pode nos fazer perder a vida eterna. Nós não somos somente um corpo. Nós somos um corpo, uma alma, um espírito que Deus criou para a eternidade. Vamos rezar sobre isso. Qual a área da sua vida que você mais precisa de Deus nesse tempo da quaresma? Às vezes você está lutando aí com uma enfermidade física, espiritual. Deus não está te castigando, irmão. Não é isso. Mas é um convite também a você se conformar a Cristo. Esse sofrimento, ele é um sofrimento salvífico quando nós nos colocamos diante da cruz de Jesus Cristo. Vamos cantar então essa música tão bonita do Frei Gilson, que nos diz assim: eu preciso de Ti, eu preciso de Deus na minha vida. Vamos reconhecer isso, vamos cantar, assim o Padre vai encerrar este momento de espiritualidade com você. Preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti, eu preciso mais de Ti, meu Deus, mais que a vida, eu preciso de Ti, mais que o ar, eu preciso de Ti, mais que as riquezas, eu preciso de Ti, meu Deus, eu preciso de Deus na minha vida. Irmão, irmã, o Padre vai se despedir de você. Eu convido você a estar aqui conosco. No próximo encontro, daqui mais uns dias, nós vamos aprofundar sobre o combate espiritual, porque nós vivemos num combate. Nós não lutamos contra os homens, às vezes a gente até acha isso, mas nós lutamos contra as forças espirituais, como diz São Paulo na carta aos Efésios. É sobre isso que eu quero aprofundar com você no próximo encontro. Então vamos pedir a bênção de Deus? Então eu quero agradecer o pessoal do podcast, em nome do Murilo, a todos que colaboram, você que é colaborador, quero agradecer você que é patrocinador, você está nos ajudando também a levar a mensagem de Deus a tantas pessoas. Quero agradecer hoje aos meninos do Ministério de Música, o Fábio, o Vitor que está aqui. Deus possa nos dar essa oportunidade de continuar evangelizando por meio das redes sociais.
Irmão, irmã, qual a bênção que você mais quer pedir a Deus no dia de hoje? Estenda suas mãos aí onde você está agora. Talvez você quer pedir a bênção por uma pessoa que você ama, por uma situação. Pense sobre isso agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, fique na paz, na graça de Deus. Até a próxima.